A pandemia deixou um rastro de medo, ansiedade, depressão. Mas ano novo é a oportunidade de começar tudo diferente. Que tal fazer isso? Bom, doutora Mirela Vasconcelos, psiquiatra, está aqui com a gente nesse primeiro check-up do ano para falar sobre essa repercussão psiquiátrica, psicológica na vida das pessoas por conta da pandemia. Falamos muito sobre isso no último programa, né? E agora vamos falar da solução. A gente sabe que vários problemas surgiram por conta da pandemia. Medo, ansiedade, síndrome do pânico, pessoas mais estressadas, e isso em todas as faixas etárias. Mas vamos falar sobre solução, ano novo, vida nova, esperanças renovadas. Quais são as suas orientações para que as pessoas possam superar essa situação toda? Então, a minha primeira orientação é, na dúvida, procura. Por quê? Muita gente, isso é bem comum de acontecer, né? Não tá bem, tá se esforçando muito, percebe que a vida tá mais sofrida, mas tenta lidar sozinho com isso. E aí vai ficando cada vez mais difícil. Então, se tá percebendo que tá sem ânimo, sem energia, que as coisas que antes gostava de fazer já não tá mais dando conta, que está isolado, evitando o contato com as pessoas que antes gostava, ou se está muito nervoso, qualquer questão já vira uma questão muito difícil, né? Eu costumo dizer que tem um termo muito interessante que fala reserva emocional. Eu já não tenho mais reserva emocional para dar conta de uma coisa que antes eu dava conta. Um problema X que antigamente eu resolvia com a maior facilidade, agora isso me custa muito. Né? Então são sinais de que as coisas não estão indo bem. Tô bebendo mais álcool. Tô usando mais o celular. Então tem vários sinais de que as coisas não estão indo bem. A vida tá preto e branco agora. Pensamentos suicidas, né, também. Pensamentos de morte, que a vida não vale mais nada. Aí já vai agravando, né? Já tem os estágios. Exatamente. Aí vai agravando e podendo chegar até, no caso de uma depressão, até um pensamento suicida, que é importante que seja falado, que é importante que se busque ajuda. Às vezes são casos, o caso de um pensamento de morte, por exemplo, já são casos mais graves, né? Que precisam de tratamento com certeza. E casos mais leves, com certeza precisam pelo menos de uma avaliação, porque pode ser que aquele caso se resolva com uma psicoterapia, pode ser que aquele caso se resolva com um tratamento farmacológico, né? Então, assim, na dúvida, tá percebendo que tá diferente, tá percebendo que as coisas já não estão como eram antes, tem que buscar ajuda, tem que tentar esclarecer algo que não tá ok, né? A pessoa pode fazer também para se ajudar, porque a gente sabe que tudo isso requer um esforço pessoal, questão de hábitos, pensamentos, né? Pensamentos destrutivos, pensamentos negativos. Como a pessoa pode se ajudar nesse processo, além de buscar essa ajuda? Essa pergunta é perfeita, porque eu vou fazer um paralelo com uma casa, tá? Se a gente tem uma casa que tá limpa, né? Você desinfetou tudo, mas ela não está organizada. Você percebe que o bem-estar dentro dessa casa não é embora ela esteja limpa, as coisas estão todas fora do lugar. Então você entra nessa casa e você não se sente tão bem. Ao passo que, se está tudo organizado, está tudo bonitinho, mas ela não está limpa, você também não se sente bem. Então, eu vou fazer um paralelo com o quê? Com a medicação. Você usa a medicação, né, numa situação de um transtorno depressivo, num transtorno de ansiedade, que tudo isso tem um tratamento, tudo isso tem uma solução, né? No meio do caos, o que a gente mais tem que lembrar é que não é tão difícil encontrar a resposta. Mas, voltando para esse paralelo que eu estava fazendo, adianta só tomar o remédio? Adianta só limpar a casa e não organizar, né?
Porque a organização, no caso, seria os hábitos de vida. Então, se você tem uma casa que está toda organizada e que está limpa, você vai se sentir muito melhor dentro dela. Então, hábitos de sono, dormir, a insônia tanto é gerada pela doença, né? Quanto a falta de sono também pode gerar doença, é bidirecional, né? Então, o hábito de sono é extremamente importante, o exercício físico é muito importante. Hoje em dia, sintomas leves podem até ser tratados com o exercício físico, e a gente vê que existe um benefício adicional à medicação quando você associa medicação e exercício físico. Você encontrar as pessoas que você gosta, você ter contato com a natureza, você ter atitudes de autopreservação, né? Como você falou, os pensamentos negativos, o que você vai cultivar dentro de você? Você vai olhar para o copo, acho que o copo de ninguém tá cheio na vida, né? Ninguém tem uma vida 100%. Mas é a nossa opção se a gente vai olhar para o copo meio vazio ou meio cheio, né? De que forma a gente vai contar a história da nossa vida e de que forma a gente vai viver essa vida que está nos sendo dada. Claro, às vezes a gente precisa de ajuda, a gente precisa buscar um profissional que nos coloque, né, nesse rumo de tratamento, que nos ajude a encontrar as soluções, mas tem uma parte muito importante que é a organização da casa. E essa organização da casa depende muito mais de nós. Nós vivemos muitos momentos de escassez, como a gente falou na última entrevista, né? Escassez de relacionamentos, a gente teve que ficar trancado, as crianças saíram da escola. Então, agora que a vida está voltando ao normal, tem que se aproveitar isso. Tem que aproveitar mais a família, os amigos, a convivência, a escola. Tudo aquilo que nos foi tirado, a gente tem que valorizar mais agora. É verdade. E investir justamente nisso, né? Nesses contatos, nessas conexões. Pais que não conviviam mais com os filhos, por exemplo, né? Passavam um dia trabalhando, tiveram que conviver. Porque a pandemia teve um lado bom também. A descoberta das relações internas da casa, né? Os pais tiveram que se reinventar dentro daquele ambiente com os próprios filhos, né? E foi uma descoberta, né? E foi um desafio. E nesse momento, né, que a gente está vivendo um momento muito positivo de reabertura, né, com os cuidados. Que bom que as pessoas estão se vacinando, que bom que as pessoas ainda usam máscara e tem que continuar se cuidando, mas com aquela expectativa de, poxa, esse ano a gente vai poder se encontrar com a família no Natal, né? Esse ano a gente tem como ir para um ambiente, ir para a fazenda, né? Se colocar em contato com os bichos, né? Viajar. Então, são coisas simples, né? E a felicidade, ela está nas coisas simples da vida. Então, faz parte do tratamento poder dar valor às coisas simples. Faz parte do tratamento poder buscar aquilo que te faz bem. E você vai ter um ano incrível. E tudo isso depende de você, da sua decisão de querer ter esse ano incrível. Ver as coisas da melhor forma, pensar sempre positivo, trabalhar essa fé. E aí, com a ajuda profissional também, vai dar tudo certo. Doutora, muito obrigada mais uma vez por essa entrevista maravilhosa. Desejo que todo mundo tenha um ano muito especial, que as pessoas valorizem mesmo o outro, a família, que curtam mesmo os relacionamentos, que trabalhem com mais amor, que estudem com mais amor. E é isso aí, eu tenho certeza que nós vamos ter um ano de muita paz, de muita saúde, de muitas alegrias. Isso é o que eu desejo para você e para sua família também. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui conversando contigo, conversando com vocês.
E acho que a minha palavra de término é esperança, né? Eu acho que se existe uma dificuldade, a gente tem que buscar ajuda, as coisas não são autorrealizáveis, né? A gente não pode ficar com a sensação de que só a gente é responsável, a gente precisa buscar essa ajuda, mas a gente tem um peso sim nesse caminho, a gente que está trilhando esse caminho. Então existe uma responsabilidade nossa e a gente tem que contar com a esperança para buscar dias melhores.